Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Impávido Inteligência e Gestão. Esse aqui é mais um vídeo da nossa série de vídeos com dicas em Excel. E hoje a gente vai ver uma das muitas formas de se utilizar a formatação condicional. Em uma situação muito comum aqui do dia a dia, quando a gente quer deixar alguma informação específica em destaque, tá bom? Só que antes de começar esse vídeo, gostaria de te deixar aí brevemente um convite, tá? Aqui no primeiro comentário, tá, desse vídeo, vai ter um link com o nosso curso avançado em Excel, onde nós te ensinamos em 6 capítulos a desenvolver 6 ferramentas avançadas, entre elas um dashboard gerencial, uma planilha gerencial de custos e um relatório customizado de fechamento de trimestre, tá? Entre outras ferramentas que você vai aprender no nosso curso. E se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, o link está na bio da nossa página. E agora, começando com a nossa dica aqui, como dito, a gente vai hoje utilizar a formatação condicional, levando em conta uma das várias regras que a gente pode utilizar, tá? Formatação condicional, para quem não sabe, basicamente é você destacar uma célula, né, ou um conjunto de células, uma linha, uma coluna, dada uma condição, dada uma regra que você pode determinar ou utilizar algumas regras que já vêm, vamos dizer assim, no Excel, né? Hoje a gente vai aprender a criar uma regra, aplicar uma regrinha, e dada essa regrinha que a gente criar, a gente vai gerar uma formatação. As duas regras que eu vou utilizar hoje vão ser as seguintes. Se você ver aqui, nós temos duas células, produto em destaque e alerta estoque, tá? Qual que é a ideia? Cada vez que eu alterar o nome do produto, que são os nomes desses produtos que estão aqui em descrição categoria. Então, se eu tiver flegado, por exemplo, calça de treino, todos os caras aqui que são calça de treino, a minha linha vai estar destacada, eu vou destacar de azul, né? E depois a gente vai criar uma outra regra que dadas essas quantidades, você está vendo aqui, de estoque, todas as quantidades que forem menores que o dado que eu colocar aqui de alerta de estoque, a minha linha vai ficar vermelha, beleza? Então, vão ser duas regras diferentes, tá bom? E vamos começar então por essa regra do produto destaque. A primeira coisa que eu tenho que fazer, tá, como dica, você vai ver que a formatação condicional ela é um pouco diferente da lógica, vamos dizer assim, que as fórmulas seguem, mas se você fizer esse passo a passo, você com certeza vai ter sucesso, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar a minha célula selecionada só para me orientar onde eu quero que a minha regra seja aplicada. Então, eu vou querer que a minha primeira regra seja quando o produto, tá, o dado que está na célula aqui, qualquer célula da coluna A, for igual à informação que eu tenho aqui nessa célula, que é a célula I2, toda vez que ela for igual, eu vou querer que pinte essa linha, tá? E aí, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em página inicial, formatação condicional, e vou vir aqui, olha, em nova regra. Vou clicar aqui em nova regra, você viu que apareceu aqui essa tabelinha, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nessa última opção, olha, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, né? Ou seja, a gente vai criar uma fórmula, dada essa fórmula, eu vou selecionar quais células eu quero que sejam formatadas se atender a minha regra, ou seja, se a minha fórmula ela ser verdadeira. Se ela for falsa, não vai acontecer nada. Então, a minha primeira fórmula vai ser qual, né? Eu vou colocar sempre igual, seguindo as lógicas de fórmula, tá bom? Então, igual. E qual que é a minha primeira, né? Minha primeira regra. Eu quero que aqui a regra é como que eu vou ativar a formatação, tá? Vamos dizer assim. Então, qual que vai ser a regra que vai ativar? Vai ser toda vez que a célula da coluna A, que aqui eu vou colocar a A3, que é a primeira célula para mim, porque a célula 1 e a célula 2 elas são mescladas, para mim é a célula A3. Então, se essa célula for, tá vendo que ela está aqui, ó? Então, se essa célula for igual à célula I2, eu vou querer que seja aplicada uma formatação que eu vou arrumar aqui. Aqui já tem um detalhe, e esse é o pulo do gato.
Eu não quero que a minha regra seja aplicada somente para 3, eu quero que ela funcione para todo mundo aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu quero que ela funcione para toda essa coluna, então você está vendo que tem um cifrão antes do A e um cifrão antes do 3, né? Esses cifrões aqui, caso você não saiba, eles servem para congelar uma célula, né? Por exemplo, se a minha célula aqui, a I1, ela está congelada, significa que quando eu aplicar a fórmula para outras células, ela sempre vai ser a célula A4, célula 5, a célula 6, a célula A1000, vai ser sempre igual à célula I1. Por quê? Porque o I1 vai estar congelado. Mas o A3 eu não quero congelar. Eu quero que ele que funcione para todas as linhas da minha coluna. Então eu vou tirar o cifrão que está antes. Opa! Eu vou tirar o cifrão que está aqui antes do número, tá? Então, eu vou tirar esse cifrão. O que eu estou querendo dizer agora? A coluna, ela continua congelada, porque a leitura da regra vai ser sempre linha a linha. Então, a coluna, ela continua com o cifrão congelado, essa coluna, mas o meu cifrão que estava aqui entre o A e o 3, eu tirei. Então, agora eu vou permitir que ele corra por mais linhas, A3, A4, A5, por aí vai. Essa aqui é a dica, tá bom? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou formatar, então, vou clicar aqui no botão formatar, para deixar no formato que eu quero destacar as células que atenderem essa regra, tá? Então, eu vou selecionar aqui, primeiro um preenchimento, vou colocar, que eu falei no começo do vídeo, um azul claro, e aqui em fonte eu vou colocar uma letra azul escura com negrito. Vou dar OK. Então, olha, está aqui a visualização, como vai ficar, vou dar OK. Tá? Perceba que, por enquanto, não aconteceu nada, né? Primeiro, por quê? Porque aqui é colete e aqui é calça de treino, né? Então, vamos ver se eu mudar para colete vai acontecer alguma coisa. Ó, colete com colete, olha, destacou. Mas está vendo que só destacou essa célula? Só a célula 3, né? Eu tenho que fazer um outro ajuste na minha formatação condicional. Eu vou vir aqui de novo em formatação condicional e eu vou vir agora em gerenciar regras, tá? A minha regra está aqui, ó, que eu criei, ó. Tá aqui, ó. Qual que é a regra? Que é se isso for verdadeiro, né? Se a célula 3, que está aqui, for igual à célula I1, que é a célula do produto, eu vou deixar nesse formato aqui, né? Só que eu não quero que só essa célula fique em destaque, né? Eu quero que isso seja aplicado para todo mundo, né? Para toda a planilha. Toda a planilha eu quero que seja aplicada essa regra. Então, o que eu faço? Aqui no Aplica-se a, eu vou clicar nessa setinha e eu vou selecionar todos os dados da minha planilha. Então, vou selecionar todos os dados aqui. Olha só, no meu caso está da célula 3 até a F510. Vou dar OK e vou dar OK. Então, olha só, agora, todo mundo que é colete, olha só, ficou destacado. Ficou destacado em azul para mim, né? Bem legal. Se eu alterar o texto aqui, né? Se eu quiser, por exemplo, uma que está aqui perto, meia cano alto, ó, agora a meia cano alto está em destaque. Legal? Agora vamos criar só mais uma regra para fixar, que é essa aqui do alerta de estoque. Então vai ser uma regra um pouquinho diferente, mas vai seguir a mesma lógica. Então vamos lá. A gente vai vir em formatação condicional, nova regra, na última opção aqui, e qual que vai ser a minha regra, tá? Primeiro, como eu disse, qual que vai ser a minha regra, né? Eu vou colocar aqui igual, né? E qual que é a minha regra? Se a minha quantidade for menor do que o alerta de estoque, então eu quero que pinte de vermelho. Então, se a minha célula de quantidade, a primeira abaixo do cabeçalho, que é a F3 para mim aqui, for menor do que o meu alerta de estoque, que é a minha célula I2, a minha formatação condicional vai ser ativada. Aí lembra daquele pulo do gato, você tira o cifrão aqui que está entre o F e o 3, tá? E agora você formata do jeito que você quer, né? Eu vou formatar assim, eu vou vir no preenchimento, vou deixar um vermelho no fundo, fonte, a minha cor eu vou deixar um vermelho escuro e negrito. Vou dar OK, a minha visualização vai ficar dessa forma. Vou dar OK novamente, não aconteceu nada. Por quê? Porque a minha quantidade aqui é 500, ela é maior do que 100, né? Se eu botar aqui, vamos ver, 550, o meu alerta de estoque, né? Olha só, pintou. Mas a minha regra só foi aplicada para essa célula.
a célula 3. Então, eu tenho que fazer aquele novo ajuste. Vem em formatação condicional, gerenciar regras, olha a minha regra nova aqui, tá? E agora eu tenho que aplicar ela para a minha tabela inteira. Então, eu vou selecionar a minha tabela toda aqui, certo? Selecionei, dou OK, olha lá. Todo mundo que está com a quantidade acima, né? Aliás, abaixo, desculpa, de 550, foi marcado. Se o meu alerta de estoque for um estoque menor, por exemplo, que eu tinha colocado antes, por exemplo, 100, né? 100 não pegou ninguém, né? Se eu colocar, pegou só esse cara aqui que tem 19, que está abaixo de 100, né? Se eu colocar 150, por exemplo, né? Olha só, apareceram 2 caras. Tá certo? Então, esse aqui é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, quer aprender mais sobre Excel e outras ferramentas de gestão e controle, se inscreve no nosso canal, deixa o nosso like para ajudar a gente. A gente também está lá no Instagram, se você está vendo o vídeo pelo YouTube, nós estamos também no Instagram, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!